A próxima questão, já foram as duas de termodinâmica, a gente vai agora para a questão 9, que é a nona questão da prova, a questão 24, que é uma questão de óptica geométrica e que, adivinha, deveria ter sido anulada. Vou explicar por quê. Um instrumento óptico muito simples e comum é a lupa, também conhecida como lente de aumento, utilizada para a visualização de, por exemplo, textos grafados em letras muito pequenas. Está aqui a lupa. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. A lupa é um instrumento óptico que consiste de uma lente de que tipo? Que conjuga com eficiência uma imagem direita e agora, virtual ou real? De um objeto colocado entre o foco e o centro óptico. Tá? Bom, é isso que a gente tem que completar essas lacunas aí. Que tipo de lente que é a lupa e as características da imagem, né? Do caso da lupa. Bom, então assim, quando a gente fala de espelhos, vocês não sabem o quão importante é o like de vocês aqui pro canal. Porque isso ajuda muito o canal a ganhar relevância aqui na plataforma do YouTube e eu entregar cada vez mais conteúdos de muita qualidade e de muito valor para vocês. Beleza? Não se esqueçam do like de jeito nenhum, ativem o sininho, se inscrevam no canal e a gente vai se vendo aí. A gente, né, espelhos é uma superfície, tá? Então, quando a gente fala de uma superfície espelhada, na geometria de espelhos esféricos, se o espelho for baloado para dentro, se a superfície estiver baloada para dentro, ele é um espelho côncavo. Se a superfície estiver baloada para fora, é um espelho convexo. Então, o espelho côncavo tem a superfície refletora interna. Interna porque essa superfície está baloada para dentro e o espelho é na parte de dentro, certo? Então, a luz que bate aqui tende a se concentrar aqui para frente do espelho côncavo. Porque tem uma superfície côncava. Então, dizer que uma superfície é côncava é porque ela é baloada para dentro. Dizer que uma superfície é convexa é porque ela é baloada para fora. Tá? Por isso que nos espelhos nós temos essa classificação de espelhos esféricos, que são côncavos ou convexos. Tá? Côncavo, baloado para dentro. Convexo, baloado para fora. É curvo para fora, assim, né? Baloado para fora. Tá? Quando a gente classifica espelhos, porque espelhos são em uma superfície, a gente pode classificar se o espelho é côncavo ou convexo ou plano. Certo? Quando a gente fala de lentes esféricas, bom, aí as lentes são classificadas como convergentes ou divergentes, conforme o comportamento da luz a atravessá-las. Tá? Então, uma lente que é convergente, ela geralmente tem esse tipo de perfil, se o material da lente tiver maior índice de refração que o meio. Se a lente tiver esse tipo de perfil, esse tipo de recorte, então essa lente vai ser convergente, ela vai concentrar a luz que atravessa por ela. Tá? Então a luz chega nela e converge, se junta, né? Tende a se juntar do outro lado. Esse tipo de lente é convergente. As lupas são lentes convergentes. Tá? Inclusive as lupas podem ter perfil assim, tá? Assim ou assim ainda, inclusive. As lentes divergentes têm o perfil inverso. Elas são mais grossas na borda e mais finas no meio. E essas lentes, se elas tiverem um material com maior índice de refração que o meio em que elas estão, elas serão divergentes, elas vão divergir a luz. Tá? Vão divergir a luz, certo? Que atravessa por elas. Tá? Então, quando a gente classifica lentes esféricas, a gente vai classificar quanto ao comportamento da luz que atravessa a lente, se ela é convergente ou divergente. É isso. Agora a gente tem que tomar cuidado porque as lentes convergentes, se a gente observar a geometria das faces da lente, tem duas faces, né? Tem onde a luz entra e onde a luz sai. Então, se a gente observar a geometria das faces das lentes, a gente pode ter uma lente que é biconvexa, ou seja, ela é convexa para fora aqui e convexa para fora aqui. Então, é uma lente biconvexa. Mas ela também pode ser uma lente plano-convexa. Uma lente plano-convexa, ela é convexa de um lado e plana do outro. E uma lente também convexo-côncava. Tá? Então, ela é convexa de um lado, côncava do outro, que ela é chamada de menisco convergente. Então, se a gente for analisar especificamente a geometria das lentes e a geometria das faces da lente, a gente tem que dizer qual é a geometria das duas faces. Mas essas três lentes aqui, com essas três geometrias e combinações de geometrias de superfície, são lentes convergentes, se elas forem com um material de maior índice de refração que o meio onde elas estão. Por exemplo, uma lente de vidro no ar, por exemplo. O vidro tem maior índice de refração que o ar.
Da mesma forma, essas lentes serão divergentes se elas forem biconvexas, ou seja, na verdade bicôncavas, se ela for côncava assim para dentro dos dois lados, se ela for plano-côncava e se ela for um menisco convergente também, ou seja, se ela for côncavo-convexa, tá? Um menisco divergente. Se ela for côncava-convexa, mas o meio dela é menor, é mais fino, né, do que a borda, ela será também divergente. Então é isso. Quando a gente estuda daí então as imagens produzidas por lentes esféricas convergentes, tá? A gente vai ter esses 5 casos aqui. Se o objeto está além do centro de curvatura, a gente vai ter uma imagem real invertida e menor, lá do outro lado. Se o objeto está sobre o centro de curvatura da lente, a imagem vai se formar sobre o centro imagem, lá do outro lado, e vai ser real invertida e de igual tamanho. Se o objeto estiver entre o centro e o foco, objetos aqui da lente convergente, né, vai ser o caso 3, nós vamos ter uma imagem real invertida e maior, lá do outro lado da lente, e ser uma imagem real significa que é uma imagem projetável, tá? Dá para projetar na parede. O caso 4 é um caso de imagem imprópria, onde a gente não tem características bem definidas, e aí quando nós temos o objeto bem perto da lente, numa distância menor do que a distância focal da lente, essa imagem vai ser virtual, direita e maior, ou seja, vai ser uma imagem ampliada, se forma no mesmo lado que está o objeto, aqui é uma imagem virtual. Logo, se um observador ou estiver olhando através da lente para o outro lado da lente, um objeto que está ali bem pertinho da lente do outro lado, o que esse observador vai ver é uma imagem virtual direita e ampliada. É isso aqui que acontece aqui, ó. Tá? É isso aqui que acontece. Vou pegar aqui uma lente para mostrar para vocês. Então, essa daqui é uma lente convergente, biconvexa, ela é convexa desse lado e convexa do outro. Tá? Ela é grossinha aqui, ó, fininha na borda e grossinha no meio, então ela é biconvexa dos dois lados. É uma lente de vidro e quando eu aproximo bem aqui, ó, de mim, certo? A minha boca, que é o objeto, está numa distância menor do que a distância focal dessa lente. Tá? Se eu olhar de lado aqui, a distância focal dessa lente é mais ou menos aqui, dá uns 25 centímetros. Então, se qualquer objeto que estiver mais próximo do que 25 centímetros, quem olhar do lado oposto, né, o observador aqui, olhando do lado oposto, através da lente, vai ver uma imagem dos objetos que estão do outro lado da lente maiores, que é o que vocês estão vendo aqui, certo? Aí, ó, é parte do meu rosto aí, vai ficar maior, certo? Beleza? Essa é a lupa, uma lente convergente. Então, a lupa é uma lente convergente, não tenha dúvidas disso. Então, a resposta aqui dessa questão seria a seguinte. A lupa é um instrumento óptico que consiste de uma lente convergente. Convergente. Uma lente convergente, que conjuga com eficiência uma imagem direita, aí a gente volta aqui para olhar, ó, uma imagem direita, virtual e maior. Direita, virtual e maior, então, uma direita e virtual, de um objeto colocado entre o foco e o centro óptico. Então, qual é a resposta? Nenhuma. Não existe essa opção. Se aqui o enunciado, né? Se esse enunciado aqui, ó, nesse enunciado aqui, tivesse uma ênfase na geometria da lente, aí a lente poderia ser, por exemplo, biconvexa. Mas também não tem essa opção aqui. Não tem a opção biconvexa. Não tem a opção plano-convexa, porque lupas também podem ser plano-convexas. E a gente não tem nenhuma ênfase aqui quanto à geometria da lente. Então a gente não consegue afirmar aqui qual é a resposta. Essa questão está mal feita, mal formulada. A resposta deveria ser convergente e virtual. Tá? O gabarito da questão indicado pela banca está na alternativa A. Esse foi o gabarito indicado pela banca. O gabarito na alternativa A, uma lente convexa e virtual. Mas isso aqui não está correto. Não está correto da maneira como está escrita a questão, isso aqui está incorreto, está incompleto, está faltando informação, então. Porque algo convexo ou côncavo é para uma superfície e lentes têm duas. E aí você tem que dar ênfase na questão na geometria da lente, certo? Na geometria da lente. Então, assim, aqui o tipo de lente é uma lente convergente e não tem essa resposta. Então, essa questão deveria ter sido anulada. Esta questão deveria ter sido anulada. A banca não quis anular e manteve a alternativa A como correta.